Hoje eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre esperança. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Eu sei que o livro de Apocalipse é um livro que muita gente tem até medo de ler, né? Meu Deus do céu, vamos falar sobre o fim do mundo. Não, nós vamos falar sobre esperança. Até porque o livro de Apocalipse ele foi escrito para trazer esperança aos cristãos que estavam sendo perseguidos pelo imperador romano. Os cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, e João escreve o livro de Apocalipse não para falar dos acontecimentos futuros tão somente, mas para trazer esperança àquela comunidade, àquela igreja. Muito bem, deixe aberto, nós vamos ler daqui a pouco. Mas eu quero falar sobre esse tema, Surpreendidos pela Esperança. Esse é um título de um livro do N.T. Wright, que é um livro muito bom falando sobre a ressurreição de Jesus. E eu gostei desse título, eu me inspirei e quis trazer para o título dessa mensagem também. Ninguém consegue viver sem esperança. Todos nós precisamos inevitavelmente nos apegar a alguma coisa ou a algo que nos traga esperança. Que nos traga um sentido para a vida, um sentimento de que a vida não é um absurdo e de que alguma coisa faz sentido. Nós precisamos ter um sentimento de que amanhã será melhor do que ontem, que o mundo para os nossos filhos será um mundo bom. Nós precisamos nos apegar a alguma esperança. Não dá para viver sem esperança. O próprio filósofo Nietzsche, aquele que diz que Deus estava morto, ele falou que quem tem um significado para a vida consegue suportar quase qualquer coisa. Ou seja, quando nós temos esperança, nós conseguimos enfrentar a vida. Nós precisamos de esperança. A questão é onde nós encontramos esperança. E eu não quero falar aqui, na verdade eu não estou falando aqui só de uma esperança individual, do que vai acontecer comigo, mas uma esperança coletiva, uma esperança de comunidade, de sociedade, onde a nossa sociedade, nós como povo, onde temos depositado a nossa esperança de futuro. Por muito tempo, o cristianismo ofereceu muitas respostas de esperança. Mas com o passar do tempo, Deus foi sendo colocado no andar de cima, como diria Francis Schaeffer, foi sendo colocado no andar de cima, e aqui o mundo real, o mundo material, Deus não tem influência. O debate religioso não pode ir para a esfera pública. Então, na esfera pública, nós colocamos Deus de lado, nós deixamos Deus para trás e depositamos a nossa esperança como sociedade, em algum outro lugar que não seja Deus. Com a chegada do iluminismo, a esperança foi colocada no próprio ser humano, no humanismo, na filosofia, na ciência, na razão, no progressismo. O próprio lema da nossa bandeira nacional, ordem e progresso, vem desse progressismo, onde nós começamos a confiar e a acreditar no potencial humano. No potencial do ser humano, que por meio do desenvolvimento tecnológico, por meio da educação, por meio da razão, nós seríamos capazes de encontrar uma sociedade melhor, mais justa, verdadeira, um mundo de esperança. E antes do século XX, na entrada do século XX, a sociedade depositou uma grande esperança no ser humano, uma grande esperança no desenvolvimento. Se nós voltássemos no passado, no começo do século XX, a maioria das pessoas fielmente acreditavam que o mundo seria melhor para os meus filhos. Que os meus filhos cresceriam em um mundo melhor e mais justo. Porque nós temos esperança na razão, na tecnologia, na medicina, na ciência. Os filósofos nesse tempo foram muito esperançosos. Quem é que lembra de Hegel? Quem gosta de filosofia, estudou filosofia, Hegel era um desses filósofos que acreditavam realmente que a sociedade progrediria para questões cada vez melhores. Karl Marx também foi um filósofo otimista, digamos assim, que acreditava que o ser humano era capaz de encontrar uma sociedade melhor e mais justa, por meio da revolução do proletariado, aquela coisa toda, a sociedade poderia poderia viver um universo mais justo. Com a chegada de Charles Darwin, quando ele publicou o livro dele, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ele mostrou
de acordo com o seu método científico, que biologicamente todas as espécies estavam evoluindo, se adaptando e melhorando por meio da seleção natural. E isso aumentou ainda mais esse otimismo que por meio da biologia, por meio da ciência, nós realmente evoluiríamos para uma sociedade perfeita, uma sociedade melhor. E naquele tempo nós tínhamos uma grande utopia de ordem e progresso. Esse é o lema da nossa bandeira nacional, que foi fundada nesse progressismo humanista, no ser humano. E assim, nós chegamos no século XX cheios de esperança, confiantes na história. As pessoas acreditavam que o mundo seria melhor para os seus filhos. Até que quando nós chegamos no século XX, essas esperanças seculares, e veja, eu vou chamar de esperança secular, essas esperanças que deixam Deus de lado. Essas esperanças na ciência, na razão, no progresso, esperanças seculares. Quando na chegada do século XX, as esperanças seculares foram destroçadas por meio de 2 grandes guerras mundiais. Nós tínhamos grande esperança de que a sociedade evoluiria para um mundo mais justo, mas nós vivemos 2 grandes guerras que mataram milhões de pessoas. Nós vimos que a medicina estava avançando, mas ainda assim o mundo estava sendo acometido por grandes pandemias, como a gripe espanhola, que assolou o mundo naquele tempo. Não só o Covid-19, agora na nossa geração. Nós colocamos esperança na razão humana e no progresso científico, mas ele foi capaz de produzir bombas nucleares e matar milhares de pessoas de uma só vez por meio das explosões no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. E quando nós vimos onde o progresso humano estava nos levando, nós começamos a ver uma grande desilusão da esperança. Nós começamos a viver em uma época de desesperança, desesperançosos. Os filósofos se tornaram desesperançosos, a comunidade se tornou desesperançosa, a sociedade vive em tempos de desesperança. Nós não temos esperança. Vocês já perceberam como nós vivemos numa época sem esperança? Os autores escrevem sobre isso. Você pega a obra de Albert Camus, Jean Paul Sartre, que eram obras pessimistas sobre o futuro da humanidade. Se você assistir os filmes, quantos aqui se lembram de ter assistido recentemente um filme sobre o futuro que era positivo, era esperançoso? Não tem, né? A maioria dos filmes sobre o futuro que a gente assiste são filmes apocalípticos. São filmes sem esperança. Nós vivemos num tempo sem esperança. Quer ver? Quantos aqui fielmente acreditam que daqui 20 anos o mundo vai ser melhor do que hoje? Está vendo como a gente vive numa época sem esperança? Sem esperança de sociedade. As pessoas não querem mais ter filhos. Porque pensam, como é que eu vou colocar um filho nesse mundo? Nesse mundo sem esperança. As pessoas estão perdendo o significado da vida. E com a chegada, depois que passou essa desilusão da esperança, vem o surgimento do que muitos vão chamar de pós-modernidade, ou hipermodernidade, ou modernidade líquida, seja lá qual o termo você prefira usar. Mas com o surgimento da pós-modernidade, como nós não temos esperança coletiva, nós não temos esperança coletiva como sociedade, nós vamos buscar esperanças individuais. Então nós vivemos hoje na era do self. A principal religião de hoje, infelizmente, não é o cristianismo. A principal religião do mundo hoje é o ego, é o self, é a religião onde eu sou o centro do sistema solar. Então, já que nós não temos uma esperança coletiva, vamos buscar satisfação e prazer. Vamos buscar algum sentimento de que a nossa vida vale a pena, de que não é um absurdo viver. E como é quase que a experiência do autor de Eclesiastes, quando ele escreve que quando a gente olha o mundo debaixo do sol, sem Deus, tudo é vaidade, não tem sentido algum, então vamos comer, vamos beber, vamos dançar, vamos encontrar prazer e satisfação. A indústria do bem-estar, hoje no século XXI, a indústria do bem-estar movimenta bilhões e bilhões de dólares. De pessoas tentando encontrar um bem-estar, um sentimento de que a minha vida vale a pena, de que eu não posso sofrer, de terapias, de psiquiatras, nada contra terapia psiquiatra, eu mesmo tenho o meu psiquiatra que me ajuda bastante, mas nada contra isso, isso é essencial para nós, mas nós vivemos numa era de desilusão, uma era de desesperança. As esperanças seculares fracassaram. Por que as esperanças seculares fracassaram? As esperanças seculares fracassaram por 2 motivos. Primeiro, que elas não levaram em consideração o pecado humano. Meu irmão,
Não adianta qualquer esperança, qualquer lugar que nós depositamos a nossa esperança, se nós não levamos em conta o verdadeiro problema do mundo, que é o pecado, que é o coração humano, essa esperança vai nos decepcionar. Você pode recomeçar e recomeçar e recomeçar uma sociedade que ela vai dar errado, por causa que o verdadeiro problema é o coração humano. É por isso que as esperanças seculares não dão certo, porque elas não levaram em conta o pecado humano. É interessante que o C.M. Jowett era um professor de filosofia socialista. Ele era ateu e depois se converteu ao cristianismo. Ele deu uma entrevista, se não me engano, na rádio BBC ou na TV BBC. E nessa entrevista ele estava contando um pouco da sua trajetória. E olha que ele disse algo interessante. Ele disse que na época que ele era socialista, eles acreditavam fielmente que se nós colocássemos o ser humano num ambiente sadio, fazendo com que ele se sentisse importante, mas não importante demais, evitando-se oprimi-lo, limitá-lo, evitando cuidadosamente inculcar nele sentimentos de culpa e inferioridade, ele se tornaria então um adulto sadio, alegre, eficaz, equilibrado, intérprete. Ele está dizendo, a gente acreditava que se a gente acabasse com os problemas, uma boa educação, um ambiente saudável, um ambiente maduro, nós encontraríamos uma sociedade madura e perfeita, uma sociedade feliz. Só que a gente viu que nada disso deu certo. Houve uma tentativa disso na União Soviética, a gente viu que não deu certo, dessas utopias, né, dessas esperanças. E esse professor de filosofia, ele se converteu ao cristianismo. E aí quando ele se converteu ao cristianismo, ele diz qual era o problema da filosofia deles, qual era o problema da ideia deles. Ele diz o seguinte, olha, foi por termos rejeitado a doutrina do pecado original que nós, à esquerda, sempre nos decepcionamos. Nos decepcionamos com a recusa das pessoas de agirem pela razão, com o fracasso do advento do verdadeiro socialismo, com o comportamento das nações e dos políticos, e sobretudo com o fato recorrente da guerra. Falo, nós nos decepcionamos porque a gente não levava em conta o verdadeiro problema da raça humana. E o verdadeiro problema do ser humano é o pecado. Esse é o verdadeiro problema. Isso não é só sobre socialismo, do capitalismo é o mesmo problema. É a mesma ideia. Como diria um autor, que eu não lembro quem é agora, o problema do socialismo é que o homem oprime o homem. O problema do capitalismo é que a ordem se inverte. O homem oprime o homem. O problema é o coração humano, no final das contas. Nenhum lugar que a gente deposite a nossa esperança vai dar certo, sem Deus. Existe um outro problema quando a gente tira Deus da jogada. Quando a gente tira Deus da jogada, as esperanças não funcionam, porque nós temos a esperança apenas para esse mundo agora, não existe esperança futura. E se não existe uma esperança futura, a vida não faz sentido algum. Se nós depositamos uma esperança apenas secular sem Deus, significa que um dia tudo que existe vai acabar. O sol vai morrer em algum momento. A vida humana vai desaparecer em algum momento. Os cientistas dão uma projeção de alguns milhões de anos aí que o sol vai morrer. Ou seja, esse planeta Terra aqui um dia não vai ter mais vida humana. Então, ou seja, se tudo que existe é a matéria, se tudo que existe é isso, a vida não faz sentido nenhum, é um absurdo. Imagine que você descubra que vai morrer na semana que vem. Espero que não. Mas imagina que você descubra que vai morrer na semana que vem. Provavelmente você vai descobrir muitas coisas na sua vida que não faz sentido nenhum. E você diria, poxa, por que eu vou trabalhar amanhã então, se eu vou morrer semana que vem? Não adianta, não faz sentido eu trabalhar. Por que eu vou buscar? Existem muitas coisas que você não faria mais porque não encontraria sentido. Se isso vale para a nossa vida pessoal, quem dirá para toda a sociedade? Se um dia tudo isso vai acabar, se tudo isso um dia vai deixar de existir, então a vida é um completo absurdo, não tem sentido algum. Por isso nós vivemos tão sem esperança. A menos que exista um Deus, e esse Deus nos surpreenda com uma nova esperança, com uma esperança diferenciada. Por isso hoje eu gostaria de mostrar que o cristianismo sim tem uma esperança muito superior a oferecer, do que qualquer outra esperança secular que nós encontramos aí fora. E agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Apocalipse é um livro que foi escrito para trazer esperança aos cristãos primitivos que estavam sendo perseguidos. E nesse texto o apóstolo João recebe uma revelação do próprio Jesus. E ele escreve assim lá no capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus e preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que estavam sentados no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Palavra de Deus. Meus irmãos, o cristianismo nos surpreende com uma esperança. Uma esperança diferente de qualquer outra esperança secular, qualquer outra esperança comunitária que nós possamos depositar nas nossas vidas. E eu gostaria de mostrar, por meio desse texto e por meio da palavra de Deus, que a esperança cristã, ela é muito mais sólida e responde melhor às nossas perguntas por 4 razões. Eu quero mostrar hoje 4 razões do porquê a esperança cristã é uma esperança melhor. Se você quiser anotar, pegar o seu celular ou lembrar disso, 4 razões. A primeira razão é que a esperança cristã é uma esperança verdadeira. O texto diz que essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. E por que eu falo que a esperança cristã é verdadeira e racional? Porque, meus irmãos, a nossa esperança cristã não é um salto no escuro. A nossa esperança cristã não é uma esperança onde nós fechamos os nossos olhos e esperamos que ela seja verdadeira. Nós não acreditamos numa história inventada. Nós não acreditamos numa mitologia. A esperança cristã, ela está fundamentada no acontecimento histórico, a ressurreição de Jesus de Nazaré. Ela é racional, ela é verdadeira, não se trata de uma fantasia. E é interessante que quando nós falamos da ressurreição de Jesus, existem inúmeras evidências de que isso realmente aconteceu. Eu já tive muita crise de fé na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito racional. Se eu fosse um dos discípulos de Jesus, com certeza eu seria Tomé, aquele que não acreditou na ressurreição. Eu sempre fui uma pessoa muito lógica, muito racional, muito cética com tudo. E teve uma época que eu passei por uma grande crise de fé. E quando eu estava nessa grande crise de fé, eu fui atrás de estudar a ressurreição de Jesus. As evidências, os fatos da ressurreição. E eu me surpreendi. Eu fui surpreso, eu fiquei surpreendido com a quantidade de evidências que existem de que Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos. Nós não temos tempo aqui para falar dessas evidências. Para quem quiser depois conversar sobre isso, eu amo conversar sobre esses assuntos. Existem alguns materiais muito bons, como por exemplo o próprio N.T. Wright, que é um bispo anglicano. Ele escreveu um livro só sobre os fatos da ressurreição de Jesus, chamado A Ressurreição do Filho de Deus. É um livrinho de 1000 páginas, que vale muito a pena ler. Ele traz evidências de como Jesus ressuscitou, evidências históricas, filosóficas. É um dos maiores materiais que nós temos hoje na atualidade. É esse livro. Mas ele também fez um resumo desse livro, para quem não estiver tão animado assim. Ele fez um resumo desse livro praticamente um resumo, é um livro sobre a Páscoa, chamado Surpreendidos pela Esperança, um livro do N.T. Wright também. E existem tantas evidências, e ele vai dizer que as evidências são tantas que a ciência e a história precisa explicar melhor o que é que aconteceu há 2023 anos atrás, ou melhor, 2000 anos atrás, no dia da ressurreição de Jesus. Por exemplo, sabe essa ideia que nós temos, de que muitas pessoas têm, de que na época de Jesus as pessoas acreditavam em qualquer coisa? Porque naquela época eles acreditavam em qualquer coisa, então era muito fácil falar que alguém ressuscitou, que eles acreditavam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Na época de Jesus, ninguém acreditava na ressurreição. Assim como hoje na nossa cultura. Ninguém acredita em ressurreição, que as pessoas ressuscitam espontaneamente dentre os mortos. Ninguém acreditava na ressurreição na época de Jesus. Existem robustos trabalhos históricos sobre isso, de que na cultura romana a ressurreição era inconcebível. Na cultura grega, a ressurreição era inconcebível. E na própria cultura judaica, a ressurreição no meio da história era algo inconcebível. Não entrava na cabeça de ninguém. Os judeus, eles até acreditavam numa ressurreição, mas era uma ressurreição coletiva no último dia.
Os fariseus acreditavam nesse tipo de ressurreição, mas ninguém acreditava que alguém pudesse ressuscitar ressuscitar dos mortos no meio da história. Ninguém acreditaria nisso. Meus irmãos, se nós temos uma cultura inteira que ninguém acredita em ressurreição, por que inventariam uma história de que Jesus ressuscitou? Ninguém acreditaria nessa história. E algo surpreendente aconteceu, que da noite para o dia, toda uma comunidade de pessoas passaram a acreditar na ressurreição. Não foi uma ou duas pessoas. Da noite para o dia, toda uma comunidade de pessoas passaram a acreditar na ressurreição. Isso precisa ser explicado de alguma forma. Não faz sentido. A única explicação plausível é que alguma coisa aconteceu e essa comunidade foi testemunha ocular de alguém que morreu e voltou a viver. Essa é uma dos argumentos que realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso que eu digo que a esperança cristã ela é verdadeira, porque ela está fundamentada num acontecimento histórico, e que se Jesus ressuscitou dentre os mortos, o texto que nós acabamos de ler é digno de confiança e é verdadeiro. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, tudo vai terminar bem. Nossa esperança é verdadeira. Em segundo lugar, portanto, em primeiro, a esperança cristã é verdadeira. Em segundo lugar, a esperança cristã é plena. E o que eu quero dizer com isso? A maioria das esperanças religiosas oferecidas aí fora, inclusive em muitas igrejas, as esperanças que são oferecidas são esperanças espirituais, espiritualistas demais. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que quando você morrer, você vai ter uma vida após a morte. Ou que quando você morrer, você vai reencarnar. Ou que quando você morrer, o seu fantasminha, né, vai voar no céu, tipo aquele desenho do Tom e Jerry. Quem lembra, né, dos fantasmas voando nas nuvens. Existem muitas pessoas que imaginam e dizem que buscam esperanças que são esperanças espiritualistas demais. Esperanças platônicas. Quem lembra de Platão, né? O mundo da matéria, o mundo das ideias, o mundo espiritual. É uma esperança espiritual. Não é uma esperança materializada. São essas esperanças que geralmente são oferecidas por aí. Mas a esperança cristã não é assim. Eu digo que a esperança cristã é plena, porque a esperança do cristianismo não é que nós vamos ter uma vida após a morte, não é que você vai para o céu um dia por meio do seu espírito, não. O que o cristianismo nos revela e o que nós cremos é que toda a terra e a criação será restaurada por meio de Jesus Cristo. No texto que nós acabamos de ler, nós vimos que eu vi então um novo céu e nova terra. A esperança cristã não é uma esperança espiritualista. A esperança cristã é uma esperança material. Tem matéria, tem solidez, ela é verdadeira. Que quando Cristo retornar, nós não vamos virar fantasmas. Toda a criação será restaurada. Toda a criação será renovada. A esperança cristã é plena. Ela é plena. O que Jesus nos oferece é recomeço, é ressurreição. Não é conforto. Jesus nos conforta hoje, mas o que Ele nos oferece de fato não é consolo, é ressurreição. É novos céus e nova terra. Quantos aqui já tiveram um pesadelo muito ruim? Você lembra daquela sensação de quando você acorda de um pesadelo? Geralmente é uma sensação assim de alívio, né? Era só um pesadelo. Nada daquilo era real. Há um tempo atrás eu tive um pesadelo que eu perdi minha esposa. E eu acordei, né, desesperado. Na hora que eu acordei, eu vi que ela estava ali do meu lado. E veio aquele alívio. Nada daquilo era verdade. Tudo aquilo foi desfeito. Meus irmãos, a esperança que Jesus nos oferece não é uma esperança de consolo. Jesus não virá te consolar do tipo, você perdeu sua esposa, está aqui outra esposa para você, não. Jesus não nos oferece consolo, Jesus nos oferece ressurreição. E a esperança que Ele nos oferece é essa mesma sensação de acordar de um pesadelo e ver que tudo aquilo foi desfeito. Que nada daquilo é real outra vez. A esperança cristã é uma esperança de vida nova e tudo novo.
uma nova criação, céus e terra. E o texto diz que a Jerusalém de Deus habita no meio de nós, desce no meio de nós, e viu o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus é justamente a representação de Deus habitando com o seu povo. Então nós habitaremos com Ele, Ele será o nosso Deus, e nós seremos o povo de Deus. E não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Todas as coisas foram feitas novas. Essa é a esperança que o cristianismo oferece. Uma esperança sólida, uma esperança plena, como diz Romanos, como Paulo diz em Romanos no capítulo 8, porque para mim eu tenho por certo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. De um novo céu, de uma ardente expectativa da criação, pela manifestação do Filho de Deus. Não é uma esperança pequena, não é uma esperança ilusória, é uma esperança histórica, cujo maior sinal que nós temos é Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus, quando ressuscitou, não era um fantasma. Jesus ressuscitou em carne e osso, tocaram nele, era matéria. E a nova criação não vai ser uma nova criação espiritual. Nós falamos de ir para o céu um dia, mas essa linguagem de ir para o céu é uma linguagem figurativa, gente. Vocês entendem, né? É uma linguagem figurativa, porque o que nós queremos mesmo não é no céu, nós queremos que a criação vai ser renovada, a criação vai ser restaurada, é uma esperança plena. Portanto, a esperança cristã é verdadeira, a esperança cristã é plena, e em terceiro lugar, a esperança cristã ela é realista. E em que sentido eu digo que a esperança cristã é realista? Quando nós olhamos para as esperanças seculares, as esperanças são todas esperanças de uma linha crescente, né? Onde as coisas só vão melhorar. E, infelizmente nós estamos sendo frustrados, porque as coisas não melhoram. Nesse sentido, a esperança cristã ela é realista, porque a esperança cristã não é de que as coisas vão melhorar constantemente aqui onde nós estamos agora, mas é uma esperança que reconhece que nós passaremos por muita luta, dor e sofrimento nessa terra, até que Cristo venha. Ela é uma esperança realista. Portanto, a esperança cristã não é uma esperança do tipo, pare de sofrer agora, venha para Jesus e você não vai mais sofrer. Infelizmente tem igrejas que pregam isso. Venha para Jesus e você não vai mais sofrer. Não é isso que o Evangelho nos oferece. O Evangelho nos oferece uma esperança, e uma esperança realista, onde o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, é o que ele diz. Como diz Tiago, que nós podemos ter alegria pelo privilégio de passar pelas mais diversas tribulações. O apóstolo Paulo, que mesmo estando preso, diz: alegrem-se, porque em Jesus nós podemos suportar todas as coisas, por todo posso naquele que me fortalece. A esperança cristã, ela não é utópica nesse sentido. Ela reconhece que enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo caído, nós passaremos por muita dor e sofrimento. Dores terríveis, muito difíceis. Só que o cristianismo nos oferece uma esperança que não nos deixa entrar em desespero nesse mundo caído. Essa é a razão pela qual eu não entro em desespero, meus irmãos. Quando eu ligo o jornal ou começo a ler as notícias e vejo tanta coisa terrível no mundo, eu só não entro em desespero porque nós temos essa plena esperança. Essa esperança que nos traz uma paz que excede todo o entendimento. Uma esperança que nos faz suportar as piores dores, porque nós sabemos que se Jesus Cristo ressuscitou, tudo vai terminar bem. Portanto, a esperança cristã é uma esperança realista. Em quarto e último lugar, já estamos encerrando. Então, a esperança cristã, ela é uma esperança verdadeira. A esperança cristã é uma esperança plena. A esperança cristã é uma esperança realista. E a esperança cristã, ela é uma esperança eficaz. E que sentido que eu digo que a esperança cristã ela é eficaz? A palavra esperança no português, ela não traz o sentido de esperança no Novo Testamento. Porque no português, a palavra esperança, geralmente não é uma certeza. Quando você fala que tem esperança, tipo assim, eu espero que dê certo, mas não sei se vai. Geralmente essa é a esperança que a gente tem, né? Quando a gente diz, eu tenho esperança que isso vai dar certo. A gente tem assim, pode ser que dê, pode ser que não dê. É mesmo. Pode ser que dê, pode ser que não dê.
Só que a palavra esperança no Novo Testamento, ela não é uma esperança de que eu espero que dê certo, mas pode ser que não dê certo. A esperança cristã, como diz Hebreus no capítulo 11, é uma certeza absoluta das coisas que se esperam. É uma convicção. Esperança cristã não é uma esperança de que, vamos ver, quando eu morrer eu vou ter certeza se é ou não é. Não, mas é uma plena convicção de que ela é verdadeira e de que se eu creio na ressurreição de Jesus, eu tenho plena certeza de que nós podemos ter essa esperança. Como lemos em Isaías no capítulo 40, aqueles que esperam do Senhor não se entregam a uma expectativa ansiosa, mas sempre renovam as suas forças no Senhor. Da outra vez que eu preguei aqui sobre o aborto, eu citei o Senhor dos Anéis, né? Eu gosto muito, eu quero citar uma outra citação do Senhor dos Anéis. Eu sou fã do Tolkien, gente. O Tolkien, ele escreveu uma mitologia muito linda, assim, e ele era cristão. E o universo do Tolkien está repleto de esperança e de virtudes cristãs. Vale a pena você ler os livros, assistir os filmes, eu gosto bastante. Inclusive o box do Senhor dos Anéis, dos livros, está ontem na promoção por R$99. Quem quiser aí, já compra. Mas tem uma cena, e está no filme também, no Retorno do Rei, que a cidade de Minas Tirith está sendo atacada pelo exército de Mordor. Está sendo atacada e a cidade está prestes a sucumbir. E o Gandalf tem um momento ali com o Pippin Took. Você lembra do Hobbit? O Gandalf está tendo um momento com ele. E a cidade está prestes a ser destruída, eles estão sendo atacados pelo exército de Mordor. E aí o Pippin vira para Gandalf e fala, eu não esperava que tudo ia acabar assim, desse jeito. E aí o Gandalf olha para ele e fala, o fim? Não, mas esse não é o fim. E aí tem uma citação dele que toda vez que eu assisto no filme eu choro. Que ele fala assim, olha, a morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza desse mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê praias brancas e o além, e os campos verdes longínquos sobre um belo amanhecer. É interessante que no próprio universo do Tolkien, o mundo não era o fim. Existia uma esperança além, uma esperança de uma vida plena. E aí quando o Gandalf fala isso para o Pippin, eles têm as suas forças renovadas e ele sai para a batalha. Até engraçado você ver no filme aquele hobbit pequenininho, né, com a espada correndo. Ele sai para a batalha confiante, porque sabe que a vida não é um absurdo, que aquilo não é o fim, que haverá algo maior ainda pela frente. E para finalizar, eu quero contar o testemunho do Timothy Keller. Tim Keller foi um pastor presbiteriano. Ele foi uma grande influência na minha vida e na vida de muitas pessoas. Pastor da igreja presbiteriana Redeemer em Nova York. Ele teve um ministério sólido. Ele faleceu esse ano por decorrência de um câncer de pâncreas. Ele lutou por um tempo. Interessante que agora está sendo publicado um novo livro dele, que foi o último livro que ele escreveu. No leito de morte, tantos temas que ele poderia ter escrito, no leito de morte ele escreveu um livro sobre perdão, que está sendo publicado agora pela editora Vida Nova. Foi o último livro que ele escreveu. Mas quando ele estava no leito de morte, ele já estava em cuidados paliativos e a família publicou no Twitter as últimas palavras dele. E foi interessante que o filho dele, escrevendo no Twitter, disse o seguinte: ele expressou muitas vezes, por meio da oração, seu desejo de ir para casa para estar com Jesus. E ele disse o seguinte: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Sou grato pela minha família que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu. Mas eu estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Me mande para casa. E é interessante que no leito de morte, as palavras do Tim Keller não foram palavras do tipo: agora que eu vou morrer, eu vou descobrir se tudo que eu acreditei é verdade ou não. Agora eu vou tirar a prova para saber se era verdade ou se não era verdade. Não. Ele tinha uma firme e sólida esperança de que naquele dia ele estaria com Jesus. Essa é a eficácia da esperança cristã. A esperança cristã ela é eficaz a tal ponto que nós podemos ter
plena certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, que nós estaremos eternamente com Cristo Jesus, em uma criação renovada e restaurada, onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Onde nós podemos enfrentar essa vida difícil e obscura, muitas vezes de lágrimas, com a plena certeza da nossa esperança, que é Jesus Cristo. E como ele sempre dizia, o Tim Keller é que dizia isso, ele dizia que se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, tudo vai terminar bem.